Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um Papo de AZ, o seu podcast semanal. E nessa semana, onde se comemora o Dia da Consciência Negra, o Papo de AZ se conecta à raiz da nossa história, revisitando a força de uma mulher que virou mar. Fogo e resistência. Maria Felipa de Oliveira, uma heroína negra que enfrentou tropas portuguesas e rompeu séculos de apagamento para entender a grandiosidade desse legado e refletir sobre os desafios que ainda persistem. Recebemos hoje o professor mestre Irineu Aranha. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma boa noite, fique à vontade. Boa noite, Azendilton. É muita alegria de volta ao podcast de AZ. Já sou figurinha carimbada aqui nesse programa, mas é com muita alegria. E para debater e falar sobre um tema tão interessante, a questão da consciência negra, em especial hoje falar um pouco sobre Maria Felipa e toda a questão da história de Maria Felipa, principalmente a história coletiva de Maria Felipa, né? O trabalho coletivo que ela desenvolveu na Guerra de Independência, em especial na ilha de Itaparica. Irineu, é um prazer, né, te receber aqui. Os nossos ouvintes com certeza sentem sua falta, já estava com saudades. Você que sempre traz uma discussão de temas contemporâneos e sobre história, sobre política. E hoje é um prazer te receber aqui para falar um pouquinho dessa heroína que poucas pessoas conhecem, né? E assim, como a gente mesmo vê, foi meio que apagada da história, e você vai trazer um pouquinho dessa história para gente, dessa história dela, para a gente entender essa luta de movimento, né, negro para resistir e existir, né, no mundo. O que significa, Irineu, revisitar figuras negras da nossa história durante a Semana da Consciência Negra? Mas isso é muito importante. Revisitar essas figuras históricas negras, principalmente aqui no Brasil, para entendermos que nós negros, e aí falo desse lugar de fala que sou negro, que nós fazemos parte da construção deste país, que nós não fomos passivos, porque no desenvolver da história, muitas vezes o negro, a mulher negra, o homem negro, foi colocado à margem, muitas vezes não, foi colocado à margem da sociedade. E como se fosse passivo, era sempre como escravizado. Tá? Você lembra aí os livros de história, na aula da educação básica, a gente sempre via a relação do negro, sempre aquelas gravuras do negro no moinho, do negro no tronco, enfim, sempre voltando a essa questão de como fosse apenas o escravizado. E revisitar essas figuras como Maria Felipa de Oliveira, né, Luiz Gama, entre tantas outras figuras negras da nossa história, é perceber que fazemos parte dessa história e que não fomos passivos nesse processo histórico, que lutamos, que resistimos e existimos. Isso é muito importante. Irineu, como você descobriu o universo de Maria Felipa e o que fascinou nessa personagem histórica? Olha, é interessante como a nossa memória costuma nos enganar. Descartes dizia que os sentidos enganam, né? E como a nossa memória nada mais é do que a percepção longínqua dos sentidos, né? Algo que você percebeu há algum tempo pelos sentidos, e aí a memória vai guardando, vai retendo, e depois você começa a enganar. Eu tinha para mim que meu primeiro contato com a figura de Maria Felipa foi em 2019, quando iniciei o curso de mestrado. Mas, na verdade, hoje, quando eu ia bater esse papo com Maria Felipa, fazendo uma revisão aqui, e nos livros que comprei sobre Maria Felipa, né, de Nicleide Farias, Maria Felipa de Oliveira, heroína da independência da Bahia, que eu tinha do livro, aí eu olhei, eu sempre coloco a data quando eu compro o livro, né? Geralmente eu coloco a data, um ou outro que eu esqueço. E é de 2015. Então não foi em 2019. Então o primeiro momento que eu tenho acesso a Maria Felipa foi em 2015. E aí a memória fui relembrar o que aconteceu. Em 2015 eu estudava
estava fazendo o curso de especialização em História e Cultura Afro-Brasileira, e o artigo, tinha a monografia, o TCC, era um artigo. E o artigo que eu escolhi o tema, o negro na Guerra de Independência na Bahia. Né? Como que o negro é tratado na Guerra de Independência na Bahia. E aí foi nesse primeiro momento que eu tenho um contato, né, com Maria Filipe de Oliveira. E isso me fascina porque, primeiro, o negro já é colocado de lado, e depois a mulher negra é pior ainda, né? Para você ter uma ideia, hoje na pesquisa que eu falei, olhando o universo dos negros no Congresso Nacional, apenas 2% é a mulher negra no Congresso Nacional. E 26% homem negro. Então você percebe que a mulher negra, o homem negro já é colocado à margem, a mulher negra ainda é colocado mais à margem ainda. Então quando eu percebi Maria Filipe de Oliveira, essa heroína da independência na Bahia, até então eu só conhecia Maria Quitéria, né, e Joana Angélica, para você ver. Maria Quitéria, de Feira de Santana, da região, sinceramente, de uma família abastada, né? E Joana Angélica era uma freira do poder religioso. Então, essas duas figuras, não estou dizendo que não tem importância, não, tem grande importância na história da Bahia, no processo de independência na Bahia. Mas ficou muito esquecido a figura de Maria Filipe, que só recentemente, nós vamos falar mais sobre isso, só recentemente que começa novamente esse processo de trazer para a discussão, para a narrativa historiográfica, literária, a figura de Maria Filipe. Irineu, e quem foi, afinal, Maria Filipa de Oliveira? Olha, o que nós temos de Maria Filipe muito se deve à memória coletiva do povo de Itaparica, porque não há registros escritos, né? A história escrita, como dizemos. A escrita de Maria Filipe, sobre Maria Filipe é mais tardia. Depois a gente vai discutir sobre isso. Mas segundo todos os relatos que a gente tem, e até mesmo as obras mais tardias sobre Maria Filipe, mulher negra, moradora da ilha de Itaparica, segundo Xavier Marques, era uma mulher corpulenta, alta, forte. Xavier Marques, que vou falar daqui a pouco sobre ele, é um escritor, um dos primeiros que escreve sobre Maria Filipe, embora em ficção, mas escreve sobre Maria Filipe. Diz que é uma mulher negra, forte e que já é colossal até, né? O corpo agigantado, e que participa desse processo de independência. Era marisqueira, pescadora, e vive na ilha de Itaparica. A data de nascimento, não tem certeza, não sabe quando foi, não há registros. Quando foi. O Baldo Osório, outro escritor que vai falar sobre Maria Filipe, fala da data de morte, que é 1873, se não me falha a memória agora, mas 1873. Né? Então Maria Filipe é essa mulher da ilha de Itaparica, mulher negra, e que vai liderar desse período da Guerra de Independência na Bahia, que acontece entre fevereiro, vamos colocar entre junho de 1822 e julho de 1823, ou seja, um ano de guerra de independência aqui na Bahia, enquanto muitas vezes a gente comemora o 7 de setembro, achando que é o grito de Dom Pedro II, independência ou morte, e ali tudo resolveu, né? Na escola do ensino médio, a gente aprende que a independência foi uma forma pacífica. Né? E a gente costuma dizer, no Brasil, a independência foi pacífica. E, na verdade, não foi. O Brasil teve um processo de lutas, não só aqui na Bahia, em outros lugares também, de resistência, né? Que vai ter esse processo de independência, um processo longo, não é o 7 de setembro. E aqui na Bahia, específico, nós vamos ter, tanto diversificado esse processo de independência, que na Bahia nós temos o 2 de julho, olha a data significativa, o 2 de julho, que é a grande data que comemoramos, o 25 de junho, que é Cachoeira, a região de Cachoeira, né? E o 7 de janeiro, em Itaparica, quando os itaparicanos, a população de Itaparica, juntamente com o exército de resistência, o exército pacificador, enfim, conseguem colocar as tropas portuguesas para sair da ilha de Itaparica. Então, eles comemoram a independência do Brasil no 7 de janeiro, e não no 2 de julho, como nós
comemoramos aqui na Bahia, e nem tampouco no 25 de junho, e nem tampouco no 7 de setembro, enfim, veja como é diversificado. E Maria Filipa participa desse processo, tá? Essa mulher participa ativamente desse processo. A gente já percebeu que a história escrita, né, e a literatura, ela costuma, se não apagar, mas não dar o devido valor aos heróis negros que lutaram na independência do Brasil. Como a memória popular foi importante para manter viva essa história de Maria Filipa? Olha, isso é muito interessante, porque, assim, como eu disse a você no início, nesse bate-papo, um dos primeiros escritos sobre Maria Filipa que nós vamos ter escrito já é do século XX. Tá? Xavier Marques, um escritor da Ilha de Itaparica, um escritor de romance, né, de ficção literária, ele escreve um romance chamado, com o nome intitulado Sargento Pedro, no qual ele vai falar que ele escreve sobre a Guerra de Independência, em especial na Ilha de Itaparica. Né? O protagonismo que coloca é do Sargento Pedro, né, que é um marceneiro, né? Mas aí ele traz a figura de Maria Filipa. Aí você pode dizer, mas ele leu, aí o romance é ficção, né? Não há nada de substancial que podemos concretizar a existência ou não de Maria Filipa de Oliveira. Mas veja, quando ele traz essa narrativa, esse romance, ele é ficção e um pouco de história também. Tá? Ele traz essa narrativa por quê? Porque a memória popular, ele é da Ilha de Itaparica, né? O Xavier Marques, ele fica um tempo na Ilha de Itaparica, claro. Depois, na sua adolescência, ele vai para Salvador, né? Mas ele fica ali a infância em Itaparica. E a memória popular vai reproduzindo as histórias da Guerra de Independência, e a figura de Maria Filipa vai sendo cada vez, vai também sendo reproduzida durante todo esse período. Tá? E isso é muito importante para o não apagamento de Maria Filipa, porque, como você mesmo disse, a história que a gente chama de oficial, né? Na minha orientadora eu não gostava desse nome quando eu dizia assim, a história oficial, mas a história oficial é do Estado brasileiro, né? Ela sempre criticava, né? Quando eu escrevia a história oficial, o que é essa história oficial? Que termo é esse? Mas vou falar aqui. A história oficial não traz essa figura. Inclusive, quando eu fui escrever no mestrado, em que a minha discussão era exatamente a questão do negro, assim como foi a minha especialização, a questão do negro na Guerra de Independência, só que aí no mestrado eu fui para a linha de ausência do negro no livro didático, e na Guerra de Independência no livro didático. Né? E aí nós podemos dizer que há uma ausência da Guerra de Independência na Bahia no livro didático, quase não é citado, e pior ainda, o negro dentro dessa Guerra de Independência. Se a guerra quase não é citada, quando cita, dificilmente coloca a presença do negro. Tá? Então a minha discussão é essa. E aí eu disse à minha orientadora, olha, a figura de Maria Filipa é muito interessante e eu gostaria de colocá-la aqui nesse processo, né, falar um pouco sobre Maria Filipa de Oliveira. E no primeiro momento, isso eu acho que não vai ser interessante, porque o que nós temos sobre Maria Filipa é oralidade, ou seja, o que vem a partir dessa memória coletiva da sociedade, da população de Itaparica. Só que eu fui ali resistindo um pouco e tal, e quando eu terminei já o mestrado em 2021, já estava próximo ao bicentenário de independência aqui na Bahia, né? Em 2022, então estava próximo, e ela disse, aquela sua ideia, aquilo que você falou sobre Maria Filipa, vamos fazer para aquilo de novo, porque é interessante essa discussão. E coloquei um pouco sobre, não foi muita coisa, mas coloquei alguma coisa já na minha dissertação sobre Maria Filipa de Oliveira. Tá? Então, foi muito importante a questão da memória coletiva, porque é essa memória que fez chegar até nós esses relatos sobre a questão de surra de cansação nos portugueses, sobre colocar, incendiar navios dos portugueses, né? Sobre a surra de alguns portugueses, enfim, essa luta toda que Maria Filipa participa ativamente
Então é muito importante a memória coletiva. Assim, você tem conhecimento de algum historiador que tentou, além de você, que tentou resgatar a memória de Maria Filipa? Porque, como a gente você já trouxe, nos livros a gente não encontra, né? Tem a informação vem por populares, por quem vivenciou e foi passando a história. O que você atribui isso a esse apagamento da história, abre aspas, oficial? Olha, bom, isso eu ia falar apagamento, né? Esse apagamento, porque a questão negra, nós sabemos que há uma tentativa estrutural de apagamento da história negra, assim como também da história indígena, que nós chamamos de minorias. Há esse processo de apagamento e de valorização sempre do mundo europeu. Haja vista a questão das religiões afro-brasileiras. Você percebe esse processo de apagamento, inclusive agora muito forte. Nós estamos num processo de ataque à questão das religiões afro-brasileiras. Eu sei que a pauta não é muito essa, mas como é questão da consciência negra, a gente pode falar no geral. Né? Então, assim, esse processo estrutural de séculos, né? Olha, veja, o processo de escravização, você traz as pessoas da África, e essas pessoas lá, tinha sua importância social no local que eles moravam. Então, alguns eram príncipes, princesas, reis, enfim. Tá? Pessoa do povo, não importa, mas cada qual tinha sua função social dentro daquela estrutura de sociedade. Ao trazer para o Brasil, você vai apagando esse processo, a história desse povo. Primeiro você muda nome, tá? Proíbe falar o idioma, proíbe a questão religiosa. Então tudo isso é um processo de apagamento. E como você faz esse processo? Desvalorizando. É por isso que a ideia de que o negro, a religião negra é coisa demoníaca, isso é uma ideia, é um processo bem construído, não é algo inocente, né? É bem construído para apagar, para desvalorizar e para colocar sempre a margem os negros. Então, o que acontece com isso? A história também, a escrita também vai deixando de lado a escrita sobre os negros. Maria Filipa, como eu disse a você, o Xavier Marques, ele escreve o romance e traz aí a figura de Maria Filipa. Tá? Ele não traz Maria Filipa, embora ele tem várias passagens no livro que ele fala sobre Maria Filipa, e aí a gente tem que entender que é ficção, ele não está trazendo uma verdade histórica. Tem que entender isso aí também. Né? Aí tem que ter todo o cuidado. Mas assim, ele não traz muito ela como uma ideia de heroína, não é? Ele não traz ela nessa ideia. Só que os atributos que ele coloca em Maria Filipa, tanto físico como de personalidade, que naquele momento, na escrita dele, lá no início do século XX, ele acha até que são características negativas. Se nós olharmos hoje, a gente percebe como atributo de coragem, de resistência, mas ele chega a chamá-la de jararaca exasperada no livro. Percebe? Então, para ele, ela não era. Quando ele está escrevendo, ele não tem essa ideia. A gente percebe do livro. Eu li o livro dele. E, gente, você não percebe que ele está trazendo uma narrativa de heroísmo para Maria Filipa. Ele está trazendo Maria Filipa no contexto e tal, mas ele coloca o herói desse processo é Pedro, é o sargento Pedro. Né? E Maria Filipa participa do processo e tudo, mas é aquela mulher mal educada, que não sabe se comportar muito bem, né, que fala palavrão. É isso que ele coloca, assim, deixa no romance, você faz a leitura do romance, tá certo? Mas sim, aí você diz assim, esse apagamento. Tem algum historiador? Tem. O Baldo Osório, que inclusive é avô de João Baldo Ribeiro, também de Itaparica, ele escreve um livro de memória, de história e memória, sobre a ilha de Itaparica. E nesse livro também ele cita Maria Filipa de Oliveira. Vamos dizer que essa é uma das primeiras obras de história que fala sobre Maria Filipa de Oliveira. Isso é 1900, se me falha a memória agora, 1943.
Então, ele vai citar Maria Felipe e traz alguns pontos interessantes também, como as questões de característica física, que são idênticas às características físicas que o Xavier Marques coloca lá no romance. Então, tem o Baldo dos Olhos. Depois disso, Azedildo, há um período aí longo, pelo menos eu não encontrei nas minhas pesquisas até o momento, de citações de Maria Felipe. Há um apagamento, como você diz, parece que há um apagamento aí, né? Essas obras ficam um pouco esquecidas também, certo? Aí nós temos que olhar que nós voltamos, o Brasil passa por um processo de ditaduras de Vargas, né? Nós passamos por um processo de reabertura democrática em 45, mas o nosso presidente da reabertura democrática era um militar, né? Vamos lá, Gaspar Dutra, enfim, perceba. E depois, mesmo nesse processo de abertura, depois chega em 64, novamente, um processo de ditadura. E que até a disciplina como História e Historiografia sai e entra em estudos sociais. Então, assim, essas discussões, essas pautas, elas são esquecidas, elas vão ser deixadas de lado, vão ser silenciadas. Acho que a palavra melhor é essa, né? Vão ser silenciadas. E só recentemente, agora já a partir do século XXI, essa obra aqui, que é aquele contato primeiro sobre Maria Felipe de Oliveira, essa obra que é a Jane Cleide Farias, ela vai falar Maria Felipe de Oliveira, heroína da independência da Bahia. Então essa obra é uma obra de historiografia, né? Que ela vai fazer todo o processo de entrevista com moradores da área de Itaparica, todo o processo, é interpretação da comunidade. Claro, aí você fala assim, mas já tem tanto tempo, né? Ela vai fazer essa entrevista nos anos 2000, não tem mais ninguém do lado do período, sim, mas é exatamente resgatando esse processo da história oral de Maria Felipe. Então, e a partir daí, 2010, 2015 para cá, nós vamos ter outras pessoas que escrevem sobre Maria Felipe de Oliveira. Tanto na questão da historiografia mesmo, da história, como ciência, como temos também na questão da literatura. Jari de Arraes escreve cordéis, ela escreve 15 cordéis para personalidades negras. E entre essas 15 mulheres negras, entre essas 15 ele coloca um cordel para Maria Felipe de Oliveira. Jari de Arraes, isso é o ano que 2019, 2017 e 2019. Recentemente, também em 2021, 2022, uma outra pesquisadora não, uma pessoa que mexe com questão de dramaturgia, teatro, também publicou uma peça teatral sobre Maria Felipe de Oliveira. É uma peça teatral que é muito interessante, essa peça também é muito interessante, porque ela faz eu vou até pesquisar o nome dela aqui para não deixar de falar o nome, né? Porque é interessante falar o nome. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Importante para os nossos ouvintes pesquisar e... Isso! Olha assim, é uma peça teatral, Maria Felipe de Oliveira, a heroína negra da independência do Brasil. Quem é a escritora é Zani Adairalba, que escreve sobre isso. E é muito interessante porque ela faz um processo do momento presente com o passado. Né? A história começa no Brasil 2021, né? E voltando ao passado. Então faz esse processo. Então é muito interessante. Agora veja, esses escritos sobre Maria Felipe de Oliveira são escritos mais recentes. Tá? Há realmente um hiato muito grande do período lá, a última obra de Ubaldo Osório, que escreve a Ilha de Itaparica, que não é específico sobre Maria Felipe, está falando da história de Itaparica, a Ilha de Itaparica, e aí ele cita Maria Felipe de Oliveira. E aí agora você tem esse 1943, você só vai ter agora já no século 21, 2010, 2015, aí você vai ter artigos, agora você já tem artigos, enfim. Né? E há mais um outro ponto interessante também, Danilo, é que eu disse aqui no início que não há nada escrito assim, né, sobre Maria Felipe no momento lá, com a fonte histórica, por exemplo, de 1900 ou
1823, 24, 25, foi Maria Filipa. Mas em 1834 há um processo judicial sobre Maria Filipa de Oliveira. E agora pesquisadores estão tentando, né? Associar se essa Maria Filipa de Oliveira e a filha dela, que vai mover um processo contra alguém lá na ilha de Itaparica, se é a mesma pessoa. Mas ainda está nesse processo de... Há a possibilidade muito grande que seja, porque assim, Maria Filipa de Oliveira é uma mulher, possivelmente uma mulher pobre, tá? E que vai mover um processo, então entende que é uma mulher importante na ilha de Itaparica. E para mover um processo contra um homem da classe alta da ilha de Itaparica, então entende que fosse uma pessoa importante da ilha de Itaparica, como Maria Filipa de Oliveira tinha importância dentro da comunidade local. Né? Mas aí esse processo ainda está em pesquisa, a gente não pode confirmar que seja realmente Maria Filipa de Oliveira. Irineu, você trouxe muito bem e assim, eu não conhecia a história também dela, inclusive eu fiquei muito empolgado para fazer esse podcast, porque é uma chance e você nos proporciona, toda vez que você vem participar do nosso programa, você traz um pouco da história desconhecida para muitos, e hoje você está trazendo também com esse tema. Você mencionou a questão do racismo, né, do preconceito, do silenciamento do negro, mas a gente percebe que ele ainda atua, né, na seleção de quem merece ser lembrado. Que impacto isso tem na identidade do povo negro até hoje, Irineu? Olha, essa questão é muito forte, você precisa, e por isso é necessário esse processo de trazer para as pessoas a conhecimento, para o público em geral, a questão da importância de pessoas negras na história. Porque, assim, você disse bem, o pesquisador, ninguém é neutro, entende? Não há essa neutralidade, porque não é positivismo. É positivismo, né? A ciência é tudo neutra, você é totalmente imparcial. Não há, você vai ser sempre um ponto de vista, você vai fazer uma pesquisa, agora você tem que ser sério, é a pessoa séria, né? Dentro do processo do ponto de vista, você vai fazer uma pesquisa, tem que ser séria. Mas você não pode fazer uma pesquisa tentando comprovar o seu pensamento, porque aí já foi. Né? Se você faz esse processo, você tira toda a credibilidade da sua pesquisa. Mas assim, você sempre vai partir de um ponto. Tem uns malucos que tentam, né? Sim, e aí, e traz como verdades, né? Verdade absoluta. Há pouco tempo, um aluno manda para mim uma questão de que na antiguidade, já lá em Canaã, na região de Canaã, já tinha ideia do Brasil aqui, porque tem um nome na Bíblia, Brasileia, alguma coisa assim, e já tinha os fenícios, né, lá na região de Canaã, na região fenício, já tinha ideia do Brasil, que tem um sinal fenício, que era a bandeira do Brasil. E aí eu parei com ele e disse, mas calma aí, calma. A bandeira do Brasil, essa bandeira atual, né, que tem esse círculo, esse losango, e ela é de que período? Agora é republicano. Foi isso então. A República foi em 1889. Esse processo dos cananeus, longo. Mas se há realmente alguém que viu o sinal cananeu, trouxe para cá. Entendeu a questão? Não é que já estava citando. Aqui no Brasil não tinha essa bandeira na época dos cananeus. Então, só para você ter essa ideia, quando você faz a pesquisa tentando comprovar já seu ponto de vista, aí é muito complicado. Porque toda fonte que negar seu ponto de vista, você joga fora. E toda fonte que você puder associar a seu ponto de vista, você traz, e aí faz uma interpretação totalmente errada da fonte. Né? Então, isso é muito complicado. Mas, assim, é importante nesse processo que a gente coloque e traga os nomes, né, de pessoas negras que construíram a história, que fizeram a história, que resistiram. E aí nós temos o Zumbi dos Palmares, Dandara, né?
Antonieta de Barros, Maria Antonieta não, Antonieta de Barros, entre outros nomes que agora na memória, foge da memória, né? Mas não, Benedita da Silva, ainda há pouco, assim, algum mês atrás, 2 meses atrás, trabalhando com alguns alunos sobre essas questões, para fazer pesquisa sobre personalidades negras. Benedita da Silva, a Bené, do Rio de Janeiro, né? Que está aí, tal, que foi prefeita, você está na memória agora, no Rio de Janeiro e tal, uma mulher que vem da comunidade, mulher negra, né? Que traz representatividade, porque assim também, negro traz representatividade, porque você não pode ser negro também chegar no poder e negar, né? E aí é um problema, né? Não pode não, se você fizer isso, você não está trazendo representatividade, você continua sendo negro, mas você não traz a representatividade, não é? Deixa eu só corrigir aqui o professor de história. Foi governadora, você foi prefeito, deputada, governadora, né? Ela foi vice de Garotinho, não foi isso? Foi, acho que foi. Acho que ela foi vice de Garotinho, Garotinho afastou e ela foi governadora. É isso, né? E tem um trabalho belíssimo. Diga de passagem, Irineu, é uma governadora muito respeitada, que inclusive é a única que não é acusada por nenhum desvio de verba pública. Pois então. Então, assim, é muito importante a gente olhar a história e perceber não só lá do passado. O passado é muito importante também. Mas perceber agora, né? Presença de pessoas construir história. Você vai dar destaque só para negros? Não é só destaque para negros. É mostrar que nós também fazemos parte dessa história e construímos essa história junto. Tá? Com idas e vindas, com avanços e retrocessos, mas estamos num processo aqui. Tá? Então nós não podemos ficar à margem e nem apenas nessa ideia passiva. Né? É isso. Você tocou num ponto interessante, há umas 2 falas suas atrás, sobre a questão da representatividade na política. É ainda um grande entrave, porque a gente tem uma população majoritariamente negra no Brasil, né? Embora muitos não se declaram por N motivos. Mas é importante porque a gente já tem alguns movimentos, inclusive na teledramaturgia, né, nas novelas, no jornalismo, inclusive, a gente já tem essa inclusão já vista com mais frequência, com mais negros representando ali. E assim, na política a gente ainda não tem. Infelizmente, os políticos que chegam, boa parte termina negando todo esse preconceito e racismo que existe, como tem o caso de um deputado, eu vou lembrar o nome dele aí, né, que, sinceramente... Sim. É isso, não basta você chegar na questão de poder, não é poder pelo poder, é questão de representatividade, né, é de você reconhecer reconhecer que há uma diferença gigantesca dentro do Brasil, de exclusão, aí você precisa reconhecer isso. Aí você chega e diz, não, no Brasil nós somos todos iguais. Aí no Brasil aqui é tudo paz e amor. E pronto. Aí você reconhecer todo esse processo, reconhecer todo um processo histórico de exclusão e tal, e que você agora aqui dentro você tem, se você está exercendo o poder, você pode ali agora lutar para transformar. É isso. Hoje mesmo, conversando com os alunos, eles estão fazendo eu trabalho com agência de notícias, os alunos trabalham, não é verdade. Eles são protagonistas. Eu apenas sou professor e sou responsável. E aí eles trazendo o cartaz para o Consciência Negra, que se aproxima. Aí numa das frases tinha assim, não é sobre a diferença, é sobre a igualdade de luta, alguma coisa assim. Eu falei, calma aí, não é sobre, né? É sobre a diferença sim. Essa frase não é legal. É sobre a diferença sim, há diferença no país. Né? Os negros são tratados de maneira diferente. Eu brinco com os alunos, né? Aquela frase que muita gente faz, agora mesmo, né? Como muita gente vai colocar nas redes sociais, agora dia 20.
Todos estamos, não é consciência negra, é consciência humana. Não é consciência negra, é consciência humana. É bonitinho, realmente, consciência humana, mas não há consciência humana. Precisamos ter consciência negra mesmo, de que nós estamos num processo de exclusão, num processo de preconceito, né? No processo de querer colocar a margem, e nós precisamos lutar para ter espaço nessa sociedade. É isso. Irineu, e assim, diante dessa frase que muita gente usa, a gente vê muito, você percebe que é uma tentativa de diminuir o dia, porque assim, a gente não viu essa consciência humana quando os europeus invadiram a África para escravizar, para roubar as riquezas, né? E condenar um continente à pobreza, provavelmente para o resto do mundo, para o resto da vida deles, porque eles foram lá, exploraram, escravizaram, e aí, cadê a consciência humana? E aí depois ainda diz que, com alguns, né, claro, algumas pessoas ainda afirmam que o continente africano, os problemas que tem com o continente africano é diversificado, e aí a gente tem que entender que não tem só problema social, né, e não é só miséria, é um continente riquíssimo, né, mas aí algumas pessoas dizem que quando você fala de algum problema de miséria, alguma coisa assim, mas aí é porque, olha a justificativa, é porque não adoram um Deus verdadeiro. Por você ver um negócio disso lá. É um negócio que. Mas assim, a Maria Filipa. Né? Então, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta nessa linha para você pergunte seu raciocínio. Diante dessas situações que você colocou, a trajetória de Maria Filipa o que a trajetória, né, de Maria Filipa nos ensina sobre resistência e sobrevivência hoje, que a gente vê muita tentativa de diminuir a luta do negro na sociedade, por exemplo, tem a questão do subemprego, de não ver com bons olhos o negro chegando na faculdade, na universidade, se formando doutor. Como você vê essa situação, Irineu? Olha, exemplos, a gente precisa ter esses exemplos na vida e ter como base, né? Claro que você não pode seguir os exemplos de maneira fanática, não é isso. Não, vira religião. Né? Mas assim, Maria Filipa é um exemplo de luta naquele período, no que ela acreditava que o Brasil precisava romper com Portugal, né? Porque, veja só, aí você vai perguntar, mas por que os escravizados e ex-escravos, ou mesmo libertos negros, ou pessoas livres negras, apoiam esse processo de independência? Não é só por uma questão de nacionalidade, até mesmo que no Brasil não existia nessa época essa ideia de nacionalidade. É porque percebia no dia a dia um processo de preconceito muito forte que existia dos portugueses para com os brasileiros, e em especial para os brasileiros afro-brasileiros, como nós chamamos hoje, né? Então, tanto é que no livro de Xavier Marques tem um momento que ela pega um português no final, a Maria Filipa pega uma personagem portuguesa no final do livro, já no final da guerra, que era possivelmente um informante português para um informante das tropas portuguesas, e ela acaba dando uma surra e ela acaba dando uma surra, né? Ele diz assim, canta aí, vamos comer maroto com pão, porque eles chamavam, e havia uma questão dos portugueses de marotos, né? E aí ela vai dizer assim, é essa cabra que te manda falar. Aí quando ela fala essa cabra, por quê? Porque os portugueses associavam, além do nome de mulatos e tal, os pardos negros, vai ter essa conotação de cabra, né? Então hoje tem os negócios de cabra, né? Então isso vem lá do período colonial, né? O cabra. Então ela fala assim, você me chamar de cabra, agora é essa cabra que tá mandando você cantar aqui, né? Ela pega ele, segundo a narrativa, ela é uma mulher muito forte, e então ela
segura esse português, começa a dar os bofetões desse português e manda aquele cante, né? Vamos comer maroto com pão, que era um ritmo, um ritmo não, era uma música que eles cantavam nesse período, né? Contra os portugueses, e ela fala esse processo, né? Essa cabra que te manda. Por quê? Porque esse processo de preconceito é muito forte. Então, essa mulher de resistência, de luta, né? É um exemplo para que nós possamos continuar na resistência e na luta, mesmo diante dessas tentativas que você acabou de falar, tentativa de silenciamento, tentativa de diminuir a questão negra, tentativa, por exemplo, de falar que as políticas públicas que visam diminuir um pouquinho esse processo de exclusão, esse processo de desigualdade, dizer que não, tem pessoas que dizem assim, por exemplo, as cotas, né? Agora as pessoas dizem, mas aí que tá errado. Se é igualdade, olha para você aí, se é igualdade, como que vai ter diferenciação para negro? Aí tá errado. E eu já vi pessoas também negras falarem sobre isso, abraçando essa narrativa, aí eu brinco com eles, não abraça a narrativa do colonizador, não. Calma aí. Já não basta os colonizadores com essa narrativa, deixa essa narrativa para eles, vamos tentar quebrar essa narrativa. Por quê? E aí eu digo sempre, não é uma questão de... Porque não estamos na igualdade. Eu falava essa semana com uma aluna, e aí a aluna fez essa pergunta, professor, se alguém fazer essa questão, essa pergunta sobre se todo mundo já é igual, então por que ter cotas? Diz, não, porque mostra para eles assim, olha, você como... Foi uma mulher branca que tinha perguntado isso a ela, né? Você como mulher branca, na questão social no Brasil, você está aqui como mulher branca. Você está aqui, na questão social. Eu, como mulher negra, eu estou aqui. Certo? Então, essas cotas visam tentar trazer um pouquinho para aqui. Não consegue, infelizmente, não consegue trazer ainda, talvez um dia, mas trazer mais ou menos para aqui. Tentar dar mais oportunidades. Então, a gente não pode ficar abraçando esses discursos que parece até bonitinho, né? Quem faz esses discursos, tem hora que eles fazem os argumentos que a gente tem razão. Aí quando você vai ver, no fundo não tem razão nenhuma. Como diz, é falácia, é falacioso, quebra facinho o discurso. Então não é essa questão de que é consciência humana, de que todo mundo é igual, não. Porque era para ser realmente. Todo mundo tem oportunidade. A gente fala de igualdade, não é igualdade igual um caminhão de melancia, tudo igualzinho não, gente. Estamos falando de igualdade de oportunidades. Vá para as universidades, eu sempre falo isso para meus alunos de escola pública, muitos deles negros. Vá para as universidades públicas e veja os cursos que a gente... Podemos dizer os cursos mais nobres, né? E veja os cursos de medicina, direito, esses cursos. Quem é que está lá? Quanto por cento é negro? Mesmo com as cotas, que foi lá em 2012, mais de 10 anos a lei de cotas, mas mesmo agora, veja a predominância de quem é. Né? Agora vai para o outro lado, vai para os presídios da vida e veja qual é a predominância. Vai para as pessoas que estão só no trabalho braçal e vê qual é a predominância. Professor, mas existe pessoas brancas sem ser, gente. Está falando da questão social no Brasil, claro. Mas olha aí a questão de quem é os filhos bem-nascidos, vamos dizer assim, sempre vão mantendo os empregos, os melhores empregos, as questões de poder, sempre vai tá mantendo a mão desse. Agora mesmo nós falávamos da representatividade na política. 2%, olha o universo, mais de 56% das mulheres do país acho que são negras. 2% está no Congresso Nacional. Na política não, no Congresso Nacional. 2%. Veja, mulher já é representatividade baixa. E quando você vai para a mulher negra, 2%. Você aí em casa, quando estiver ouvindo você de uma cidade pequena, uma cidade maior, pensa aí, qual foi a última mulher negra prefeita da minha cidade? Quais são as mulheres negras que foram vereadoras na minha cidade? Lembra aí? Porque na minha cidade mesmo tem poucas. E agora só lembro de uma da minha cidade, mulher negra que foi prefeita, não. Prefeita só teve uma e não era negra. Olha como é a questão. A mulher, na minha cidade, desde 52, que foi emancipada, né? Desde 52, que há mais de 70 anos é emancipada. Nesse período todo, só teve uma mulher prefeita. E não era negra. E nesse período todo, poucas mulheres entraram no legislativo.
e menos ainda mulher negra. No momento eu lembro só de uma, pode ter outra de época que eu não lembro, mais recentemente eu só lembro de uma negra que, e no momento não está mais na legislatura. Veja aí, nós não temos representatividade, né? Então, disso aí, a gente precisa dessa luta, precisa pegar desse exemplo e precisa perceber que nós fazemos parte dessa história e precisamos construir essa história junto, né? E não construir história junto não é todo mundo assim, bonitinho, não, viu? Não é todo mundo. É meio de conflito mesmo, é de conflito que se constrói também, tá? Do contrário, constrói a questão. Mas como a Heródoto vai dizer, né? Heródoto não. Heráclito. É de opostos que se constrói o mundo. Irineu, você traz aí muito bem essa questão de olhar para a história e ver os grandes heróis, os grandes a representatividade que a gente teve, por mais que os brancos tentaram apagar. Hoje, a população negra ainda precisa sobreviver. Ela não vive, ela ainda precisa sobreviver. E talvez seja isso o grande entrave que tem de chegar a ter representatividade política, a estar nas profissões ditas como melhores, porque ele precisa sobreviver. Infelizmente, ainda não está existindo. E você traz bem, e eu gostaria que você explanasse um pouco mais como isso se revela no mercado de trabalho, na educação e na própria política, porque a gente sabe que tanto para a educação, por mais que você citou que tenha cotas, tem determinados cursos que requerem um investimento alto, né? E na política nem se fala. É isso. Veja, a educação, e eu trabalho na educação, a gente percebe isso muito forte. Porque, apesar de muitas políticas públicas visam essa integração, não só do negro, como da pessoa que socialmente desfavorecido, né, economicamente, enfim, mas a educação pública ainda tem um gargalo enorme, né? Então, a gente tem a educação pública que, infelizmente, ainda não prepara para o mercado de trabalho. Porque é um outro problema, assim, tem isso. Talvez é que está o problema. Porque, coloca na nossa cabeça que educação é para preparar o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho que a educação prepara só tem que ser trabalho braçal. E não há nenhum problema de trabalho braçal. Tá certo? Não é nem problema, tem contra o trabalho braçal, não. Até mesmo porque precisa existir, agora precisa ser mais valorizado. Né? Porque o trabalho braçal é necessário, só que o valor que se paga para ele é infinitamente menor do que o outro tipo de trabalho. Então, assim, mas colocou na nossa cabeça que a educação pública tem que preparar para quê? Para o mercado de trabalho. Tá? E aí, a educação pública, a ideia, e ultimamente, pior ainda, né, com as reformas aí do ensino médio, reforma disso, reforma daquilo, a ideia tem que preparar para o mercado de trabalho. E vai tirando esse aluno da escola pública, e o aluno da escola pública, em sua boa parte negra, né, não só negra, mas também boa parte negra, vai tirando a oportunidade de fazer outra coisa que não seja mercado de trabalho, que não seja o trabalho braçal, o trabalho na fábrica, nem que isso não é um problema. Né? Mas é preciso oportunizar outros meios também. O aluno da escola pública precisa também ter essa perspectiva de um curso de medicina, direito, né, engenharia, qualquer outro curso que ele pensar em fazer. Então, assim, apesar das cotas, apesar disso tudo, ainda. E aí a gente precisa ver que a história ela é feita de. Ela não é assim. E nem faz esse processo. Ela não é um processo retilíneo, né? E nem de evolução. Ela é de idas e vindas. Então, quando tem uma política pública que visa a inserção e tal,
Aí mais à frente vem não sei quantas políticas que travam o negócio, certo? Por exemplo, a ideia de que o ensino tem que ser técnico, tem que ter ensino técnico. Por que técnico? Porque a ideia é formar só técnicos que não pensam, que não precisa pensar. Não é que não pensa. Que não precisa pensar, que é só fazer ali e pronto. Entende? Então, não é que desvalorizando o ensino técnico, não. Mas é preciso dar oportunidades. E quando não dá essa oportunidade, a escola pública não dá essa oportunidade, né? As escolas particulares vai preparando o aluno para esse outro mundo. Que eu costumo brincar com os meus alunos, falo assim, tem alguma coisa errada com você aqui. Aí, o que é, professor? Olha só. Hoje, vocês recebem até algumas bolsas para estudar, né? E eu acho válido, interessante. Né? E aí a gente não valoriza muito, né? Há uma ideia geral de não muita valorização, tanto por parte de alunos, família, às vezes entre nós professores, enfim, da sociedade, de não valorizar muito o ensino. E essa não valorização reflete na educação, né? A gente vê como a educação fica sucateada. Aí eu digo a eles, do outro lado, aqueles que têm condições, né, de famílias mais abastadas, o pai paga R$800, R$1.000, enfim, isso não é uma gente de família de classe média baixa, né? Para o filho estudar. Você não vê que tem alguma coisa errada? Porque alguém paga tanto para estudar? É porque esse negócio dá retorno. Né? É porque eles vão ocupar o espaço de poder lá na frente. Certo? Mas a gente não tem essa consciência. Eu sei que o aluno da escola pública ainda não tem essa consciência. Ele não percebe isso. Né? Então, um ou outro que percebe, um ou outro, mas ele não consegue perceber. E aí há diversos fatores para isso. Né? Não é só culpa do aluno, enfim, de não perceber isso. Há diversos fatores. A própria estrutura social. Né? Às vezes nós, professores, também não conseguimos deixar isso claro, porque talvez nós também não entendemos muito bem esse processo. Enfim, são vários fatores. Mas o que acontece? Esses alunos da escola pública vão ficar para o mercado de trabalho braçal, enfim, e tal. E aqueles da escola particular, das famílias de classe média, média alta, né, vai ficar com as posições de poder. Não é só de emprego, de dinheiro, não. Eu estou dizendo de poder, de comando, né? Porque é isso que acontece. Essa fala sua, Irineu, essa semana teve o governador aí de São Paulo falando que as empresas não estão atrás de pessoas que chegam à faculdade, à universidade, né? Tipo, bem que desmerecendo, que eles estão precisando de pessoas qualificadas. E aí eu fiquei imaginando assim, rapaz, e as pessoas se qualificam como? Por osmose? Tomando um sol? Entendeu? Então, assim, para além disso, tem um contingente político, daí a gente precisa deixar claro, um contingente político, infelizmente, ligado à extrema-direita, né? Direita, extrema-direita, que traz isso, dizendo o seguinte, olha, as empresas estão contratando pessoas qualificadas, não tem que ser diploma. E aí a gente se pergunta, assim, e as pessoas se qualificam como? Pois então, e aí você faz a outra pergunta. Pergunte ao filho desses que propagam, se eles estão estudando. É muito interessante isso, porque assim, a gente vê isso sempre na rede social e tal. Eu digo para meus alunos, sempre, ninguém é obrigado realmente a fazer curso universitário. Assim. Não é, gente, é ouvir acadêmica, não. Agora é preciso que tenha oportunidades para todos. Né? Eu sou a favor de que nem fosse necessário Enem e vestibular para ela. Nós deveríamos oferecer, assim como oferece, e chega de certa forma hoje, obrigar aos alunos, aos jovens, a estar na escola, na educação básica, deveríamos ter oferta para todos também na educação superior. Essa ideia de não ter oferta na educação superior já é uma questão elitista. Porque aí você seleciona. O que o vestibular ainda faz? Seleciona.
entre aspas, 200 mil aspas, os melhores. 200 mil aspas, viu, gente? 200 mil aspas. Então, seleciona e aí vai pegando só uma nata, vamos dizer assim. E aí, quando um ou outro dessa camada que não é da nata consegue, aí ele é utilizado como exemplo. Olha aí, tá vendo? Se quiser, é só ter vontade. E não é isso. A gente sabe que não é bem assim. Aqueles que conseguiram, foi a duras custas, foi a sofrimento, foi de luta, mas nem todos conseguem. Né? Uma coisa é você não ter, eu digo sempre, eu terminei o ensino médio e não tinha condições de estudar, fazer um curso, mesmo licenciatura, tem um curso mais simples para fazer hoje em dia, né? Naquele tempo não era tão simples, início dos anos 2000. Então, assim, eu fui fazer o curso de licenciatura já em 2005 e fiz isso à distância, não desmerecendo, não. Foi a partir daí que eu me tornei profissional da área de educação. E tenho muita gratidão e sei da luta. Mas, assim, foi ali, a partir de 2005. Mas quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha essa oportunidade. Por mais que eu quisesse, por mais, não tinha essa oportunidade, porque teria que viajar, morar em outra cidade. Naquele tempo, só Conquista ou Itabuna. E aí meus pais não teriam condições de manter. Eu não teria condições de manter estudando lá de maneira alguma, pagar a casa, tal, não teria condição, né? Aí hoje, quando eu comecei a estudar, já em 2014, que eu fui fazer o curso de filosofia, eu estudava e trabalhava. Então veja a luta, veja que o negócio não é tão simples, né? Eu e mais várias pessoas fazem esse processo de você estudar e trabalhar. Ou seja, eu trabalhava até as 4 da tarde, viajava até Itabuna, de Itabuna, 120 quilômetros, mais ou menos isso, né? Itabuna Ilhéus, que era oeste, né? A gente pensa que era a cabeça da gente em Itabuna, mas até o oeste, ficava até as 10 da noite, voltava, chegava em casa meia-noite, no outro dia, 6 horas, começava a trabalhar e tudo de novo, mas aí não tinha condições de fazer leituras que são necessárias, de fazer os trabalhos bem feitos que era necessário. Entende como que é o processo? Aí você vem dizer que não, que é só ter força de vontade? Não, não é assim, né? Não é assim. Então, Irineu, você tocou num ponto importante, mas assim, hoje os vestibulares são pagos, né? Para você pagar, por exemplo, mesmo na faculdade, na universidade pública, você precisa pagar. É claro que agora tem a questão, depois da lei de cotas, tem você pode pedir a isenção, né? E isso realmente complica um pouco essa diversidade, vamos dizer assim, na universidade. É isso, como eu disse a você, é seletivo, né? Já vai para a questão econômica, social, você já vai colocando para pagar e você pode dizer assim, mas quem não pode pagar uma taxa de vestibular? Muita gente não pode pagar. Porque às vezes você tem uma realidade e às vezes a gente olha o todo a partir da nossa realidade. E o todo não pode ser explicado a partir da nossa realidade. Mas interessante é aquele senhorzinho lá que discute lá com a deputada, né, que virou um meme, a sua visão, o seu cosmo, a sua visão de perceber o mundo. Né? Então a gente não pode perceber o mundo a partir da nossa cabeça apenas, a partir daquilo que está na nossa volta. É isso que muitas vezes a gente faz, né? E a gente acha que todo mundo tem essa possibilidade e não tem. Aí você vai para essa questão financeira, aí você vai para a questão da escola pública, preparou muito bem, né? Você vê toda essa questão que aí o aluno da escola pública, coitado, ele não, muitos não conseguem, mesmo tendo a vontade, não conseguem ingressar no curso de universidade. Veja bem, é interessante isso, que tem momentos, eu brinco com os alunos às vezes, né? Olha, vocês, quando for fazer o Enem, por exemplo, vocês marquem a questão, pintem o padrinho, né, o círculo todo lá, porque muitas vezes eles não têm nem costume de fazer esse tipo de prova, mas chega lá e fica perdidinho nessas provas.
Hoje, claro, hoje há uma preparação um pouco maior, em algumas escolas, né? Ele já prepara mais. Mas, na minha época mesmo, assim, eu lembro, e quando eu fui fazer o Enem a primeira vez, acho que em 2000 e alguma coisa, como eu tenho um ano, né, vou fazer o Enem a primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu fiquei espantado com aquela questão, de tanto de questões. E era tudo no dia, né? Você não era 2 dias, como é hoje. Então, você fazer depois o gabarito, eu fiquei perdidinho no negócio. Entendeu? A primeira vez que eu fiz. Então, assim, para mim tudo aquilo era muito, muito novo. Então, para muito aluno também, ainda hoje, mesmo toda a questão, eles falam, mas tem muita informação, os meios de comunicação estão mais acessíveis, as redes sociais. Mas, às vezes, o aluno, quando tem acesso à rede social, fica preso em outras coisas que ele não é voltado para o Enem. Aí você vai dizer, mas é falta de vontade. Enfim, mas tirando todo esse processo, toda essa questão, então ele não tem essa habilidade. Eu falei com eles ainda, um colega também, que estava participando de um aulão, na semana anterior, na primeira prova, né? Primeiro dia de prova, que era de humanas, e aí teve um aulão da de humanas, geografia, filosofia, história, sociologia. E meu colega dá aula de geografia e trabalhando com filosofia. E nós dizemos a eles, olha, o Enem vocês precisam ter muito cuidado com o tempo, ter calma, porque assim, você vai gastar lá 2 horas para fazer uma redação, pronto, você não consegue responder as questões objetivas. E muitos alunos, depois que terminou, o professor, até que as questões estavam fáceis em humanas, estavam fáceis, mas eu não consegui terminar tudo. Quando faltava poucos minutos, eu tive que jogar, como a gente chama, né, jogar no bicho e entregar a prova. Então, percebe? Tudo isso aí. Enquanto isso, o aluno, aí ele quer dizer, o aluno das escolas particulares, todo esse processo para ele é muito tranquilo já. Eu trabalhei na escola particular que ela fazia esse processo de simulado para o terceiro ano durante o ano todinho. Não era só na reta final. Eles faziam durante todo o ano, de mês em mês tinha um simuladão. Simuladão do Enem, de mês em mês. Então veja só a diferença. Então ele chega lá com várias questões, banco de dados, enfim. Veja a diferença aí. Verdade, meu amigo. Irineu, a gente está chegando no nosso final do nosso programa, essa aula de história que você traz e trazendo um pouco da história de Maria Filipa, que assim, é pouco conhecida primeiro para a grande, vamos dizer, para a grande mídia, para a história, para a grande história, né? Como você mesmo disse, abre aspas, para a história oficial. E fez essa ponte entre a realidade atual, o papel do negro na contemporaneidade, mas eu ainda tenho 2 perguntas para te fazer, e já vou fazer a primeira. O que ainda precisa avançar para que figuras negras sejam lembradas com justiça? Olha, precisamos avançar muito, muito, muito. E eu acredito que precisamos avançar principalmente na questão da educação. É muito necessário que na escola a gente traga essas discussões. Eu digo isso, Azenil, fui de novo por experiência quando estudante. Ainda lembro, porque não tem que mas ainda lembro. Por exemplo, figura como Maria Filipe Oliveira, Luiz Gama ainda ouvi falar um pouquinho, mas Maria Filipe Oliveira, entre outros, eu nunca tive acesso, a gente nunca discutiu sobre isso. Questões sobre negritude, temas sobre negritude, juventude negra, nunca discutimos isso. Então é preciso trazer isso, principalmente a educação, porque a educação é a base, não é? Então, precisa trazer, precisa trabalhar, precisa mostrar essas figuras, a importância dessas figuras negras na construção da história. E isso eu não estou dizendo que é para tirar as outras figuras, né, para excluir os demais. Não. É para trazer junto. Por exemplo, meu trabalho de dissertação é exatamente esse silenciamento do negro na guerra de independência. Então precisa trazer o negro também para dentro desse processo da guerra de independência. Existiu a guerra de independência na Bahia, primeiro ponto. Existiu a guerra de independência. Outro ponto, os negros participaram de diversas maneiras. Ou sendo contra o processo, muitas vezes, em resistência, ou a favor do processo, não importa. O importante é que estava dentro desse processo. Estavam ali presentes.
nesse processo. Alguns como escravizados, outros como libertos, mas estavam dentro desse processo. Então é preciso trazer para essa discussão, trazer para mulheres negras presentes na história, construir história, e que muitas vezes são jogadas, esquecidas. É preciso trazer. Então a gente ainda falta muito, porque a educação muitas vezes não faz esse processo. Apesar das leis, desde 10.639, lá de 2013, em 2003, que é a inclusão da história e cultura brasileira obrigatória, né, nas escolas, tanto públicas como privadas, e que ficou de 2003 até 2010, por aí, muitas vezes não estudavam nada, né? Era fingindo que valia alguma coisa. Agora que essa lei está assim, mais efetiva, vamos dizer assim, mas precisa muito. E aí precisamos de, não sei se é a palavra consciência, acho que a palavra é consciência, mas de professores também que tenha essa ideia, que tenha essa consciência que é necessário esse estudo. Porque às vezes tem algumas pessoas que não querem estudar sobre isso, né? Porque já acostumou com o currículo antigo, né? Daquela maneira, e hoje em dia não se dá mais. Por exemplo, quando a gente vai fazer essa discussão, um dia mesmo um colega dizia assim, mas a história hoje está diferente. Eu disse, como está diferente? A história antigamente se estudava a proclamação do dia 15, a proclamação da República, 7 de setembro, dia da independência. Agora vem muitos professores questionando o 7 de setembro. Não é tão diferente. Aí eu disse, não, é mais diferente. Mas você precisa entender que não foi, que o processo de independência, né, não foi só daquela maneira, não foi só aquele 7 de setembro. Né? Existem outros atores, né? Existem outras pessoas, outros pontos de vista, e que precisam ser discutidos também. E aí, às vezes, aquele ponto de vista que você acredita não é, por exemplo, o Dom Pedro lá tinha um cavalo, montado num cavalo até a independência morte, não existiu aquilo. Você precisa entender isso. E aí que se chateou mais ainda. Aí, está querendo desconstruir a história. Veja só. Mas é preciso que nós, professores, possamos trabalhar nessa perspectiva, trazendo essas figuras, né, essas personagens históricas, para que se torne conhecido, porque se você não traz para a discussão, né, não vai tornar conhecido. Né? O aluno, o jovem não vai conhecer a história. Não conhecendo a história, ele não vai passar a história para filhos e para os próximos. Né? Então é necessário isso. Meu amigo, estamos chegando ao final e, assim, desde já eu agradeço você ter aceitado o convite de falar de um tema tão importante e pouco debatido, né, nos meios de comunicação de grande massa, mas que a gente se propõe, né, a discutir aqui, e você traz brilhantemente um pouco da história de Maria Filipa e fazendo esse paradoxo com a realidade atual, que não mudou tanto, né? Se a gente for olhar, não mudou tanto como se esperava. Te agradecendo já para você fazer suas considerações finais, dizer que o podcast está sempre aberto, né? Você aqui tem as portas abertas, é só aparecer que a gente bate um papo. Quero passar para você, Irineu, para você deixar suas considerações finais, mas eu quero fazer uma pergunta final. Como podemos, como sociedade, continuar o legado de resistência e coragem de Maria Filipa? Muito bem, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Sempre estou aqui presente nesse podcast, mas eu estava olhando, acompanhando algumas entrevistas, e como fez um processo de evolução, né, do podcast, né, os primeiros lá, e agora o podcast, né? Então parabéns para você por esse trabalho, né? Um trabalho de formação, um trabalho que discute temas diversos, isso é muito bom. Muito interessante. Então, como continuar esse legado de Maria Filipa? Primeiro, eu volto a dizer, se informando, estudando sobre, e coragem para a resistência, porque Maria Filipa foi uma mulher corajosa, certo? Então, Maria Filipa foi uma mulher. Tanto Xavier Marques, que lá na sua escrita ele não. Acho que não gosta da figura da personagem, né?
Mas você percebe a leitura. E aí sim, eu vou aproveitar para fazer aquela questão, né? Leia aí o Xavier Marques, né? O Sargento Pedro, é um romance antigo, de 1910. Se não falha a memória agora, porque estava com aquelas anotações, mas as anotações acabam desaparecendo naquela tela do notebook. Mas parece que é de 1910. Então leia esse romance, é muito bom. Tá? Vai falar um pouco sobre a Ilha de Itaparica, sobre essa guerra de independência da Ilha de Itaparica, é muito interessante. Né? É um romance. Tá? Também o Baldo Osório de Ribeiro, esse livrinho aqui esse é mais fácil de encontrar, né? De N.K. de Farias, faça leitura, o Jari de Arraes, com os cordéis, muito bons os cordéis, aliás, sobre as personalidades negras, tá? A outra que eu citei sobre a peça teatral, Maria Felipe. Então, assim, pode fazer a leitura, conhecendo mais um pouco, né, dessa leitura, dessa literatura sobre Maria Felipe de Oliveira. E seguir resistindo, tá? Mostrando sempre a importância nossa negra na construção desse país, assim como a importância indígena. Um outro ponto, Zenilton, que é muito interessante hoje, nessa construção, já também professor pesquisador também, né? Eu considero um professor pesquisador. Me inquieta bastante a questão indígena, porque tem muitos pesquisadores, mas ainda falta também trazer mais a discussão indígena para a sala de aula. A lei que eu falei, 10.639, em 2008, ela foi transformada também para a inclusão do estudo da cultura indígena também. Esqueci agora o nome da lei, porque agora não é mais 10.639, agora tem 11.000 e alguma coisa, peço perdão, esqueci o número da lei. Mas essa lei, ela também obriga o estudo da cultura indígena, que é tão importante para o nosso país. Aí você vai dizer assim, mas e aí a cultura também europeia? Sim, mas nós já estudamos a cultura europeia. Nós passamos a vida toda estudando a cultura europeia. Não é que a gente vai deixar de lado, também é importante, com todo o problema de colonização e tudo, mas também é importante na construção e nós sabemos disso. Só que é preciso trazer esses elementos, tanto indígenas, como os elementos também da cultura e da afro-brasileira. Né? Então, assim, é para manter essa resistência, lembrar que o 20 de novembro é de resistência, é de lembrar e de resistência. Né? Por isso fala consciência, é ter consciência, por exemplo, eu, como negro, ter consciência que sou negro, ter consciência que estou num país que é um país que tem um racismo estrutural, um racismo pessoal, enfim, diversos tipos de racismo institucional, diversos tipos de racismo. Entender isso nesse país. E, a partir daí, para a luta, né? Para que nós tenhamos espaço dessa sociedade. A gente precisa entender que nós precisamos ter espaço dessa sociedade. E para ter espaço na sociedade é a partir de diversos momentos, né? De diversos fatores. Mas o que não pode é ficar de braços cruzados. E, principalmente, não abraçar um discurso colonizador. Chega esse discurso colonizador. Ah, porque todo mundo é igual. Ah, porque assim, o negro está querendo privilégio. Gente, falar que o negro está querendo privilégio chega a doer na alma. Né? Falar que o negro está querendo privilégio. Na situação que nós vivemos no país de 300 anos de escravidão e que ainda continua com esse processo. Tá certo? Então, deixa aqui meu abraço a todos. Irineu, me permita só ler uma mensagem final, porque como esse podcast é um podcast especial, eu não poderia deixar de recitar, vamos dizer assim, uma mensagem final de otimismo, sobretudo, né, mas também de resistência. Maria Filipa enfrentou canhões com coragem, mas enfrentou séculos de silêncio com algo ainda mais poderoso, a memória do seu povo. Hoje, ao lembrar sua história, nós também resistimos. Seguimos lutando por um Brasil onde todas as Marias, Filipa ou não, possam viver sem precisar provar sua humanidade todos os dias. Irineu, muito obrigado, meu amigo, por proporcionar e nos iluminar um pouco nessa parte essencial da história. Agradeço muito de coração o podcast, agradece. Aos nossos ouvintes, o meu muito obrigado, ficam todos na paz, curta, compartilha esse podcast, leva essa informação, essa verdadeira aula de história do professor Irineu a mais gente, nos siga, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos, resistindo sempre. Até o próximo episódio, uma boa noite.